E no vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo 7 livros maravilhosos para o processo de autoconhecimento e expansão da consciência. É isso que você estava buscando? Vem comigo! Olá, me chamo Rose e esse é o Sabiamente Única. Seja muito bem-vinda aqui a este canal. E sim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros, algo que eu amo de paixão, além de ser uma das ferramentas mais úteis no nosso processo de autoconhecimento e expansão da consciência. Seja ele qual for, livro físico, digital, audiobook, que tem umas pessoas que preferem. Aliás, falando nisso, fala aqui nos comentários para mim qual que é o formato que mais te agrada. Eu confesso que já gostei muito, né, de livros físicos, mas hoje eu aderia ao Kindle e eu amo ler os meus livros aqui. E você? Fala aqui pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. Mas voltando aqui, eu resolvi compartilhar esses livros aqui porque além deles me ajudarem em momentos importantes da minha vida, eu acredito de verdade que esses livros aqui, eles podem ser úteis para muitas outras pessoas. E para facilitar, eu vou apresentar eles aqui numa ordem que não necessariamente foi a ordem que eu li, mas eu acredito que essa ordem aqui, ela vai ajudar muito a você identificar se você está no momento de ler aquele livro ou não. Outra coisa que eu fiz para facilitar ainda mais a sua avaliação é a cada livro recomendado, eu deixo ali, eu falo quando que ele chegou até mim, no que ele me ajudou e por que eu recomendo, beleza? Então bora lá? O primeiro livro é Grandes Erros, 21 atitudes que você deve evitar para obter sucesso na carreira e na vida, de Jacob Petrie e Simone Migens. Nossa, quando esse livro ele chegou até mim, quando eu tava ali me sentindo muito perdida profissionalmente, eu já falei isso em outros vídeos, essa insatisfação que eu não sabia bem direito o porquê, porque tecnicamente, né, eu havia conquistado com o meu trabalho tudo aquilo que eu achava que ia me trazer felicidade, mas não trouxe, como por exemplo, o reconhecimento profissional, ser bem remunerada pelo meu trabalho. Eu tava ali no momento de ascensão da minha carreira, mas mesmo assim eu não me sentia bem sucedida, eu não me sentia uma pessoa de sucesso. E foi nesse momento que esse livro do Jacob chegou até mim. Então, ele me ajudou a começar a entender o porquê que eu estava me sentindo daquele jeito, porque na verdade ele me mostrou os erros que eu estava cometendo. E embora a minha crise profissional ela não tenha sido de fato o que me levou a atender o meu chamado do despertar espiritual, foi através dela que eu comecei pelo menos a olhar para mim, ou seja, foi através dela que eu comecei a mergulhar no autoconhecimento. E é justamente esse motivo pelo qual eu recomendo esse livro, porque embora ele seja um livro aparentemente parecendo ali sobre negócios e carreira, ou um livro qualquer de autoajuda, ele é um livro muito profundo. É um livro que te leva um pouco além do convencional e ele tem uma linguagem clara, uma linguagem simples e ainda assim ele continua sendo um livro profundo. É um livro que vai te ajudar muito a fazer bons mergulhos internos aí com exercícios práticos que ele coloca no final de cada capítulo. Exercícios que te levam a descobrir coisas, né, sobre você, coisas que mudam de fato a maneira de você pensar e até mesmo a maneira de você ver o mundo. É incrível e eu super recomendo esse livro. Próximo livro é Centelha Divina, da May Andrade. Desperte o poder oculto da sua alma em 21 dias. Ah, esse livro maravilhoso. Esse livro ele chegou até mim bem no início aí do meu despertar, quando eu descobri que existia um eu verdadeiro, que era meu eu superior, a minha centelha divina, o Deus que habita dentro de mim. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse termo, né, que me chamou a atenção, centelha divina, eu superior, eu maior, foi numa live do Jacob, que é o autor do livro anterior que eu falei. Ele explicou lá na live, mas eu ainda fiquei com dúvidas. E por conta disso, eu fui procurar no YouTube e acabei achando a May Andrade e eu me apaixonei de cara por ela. Daí eu vi que ela tinha um livro e na mesma semana eu comprei. E que livro maravilhoso! Esse livro, além de me ajudar a entender o que era e como me conectar com a centelha divina, com Deus que habita dentro de mim, ele me ajudou a entender que eu não estava sozinha, porque eu me identifiquei muito com a história da May Andrade, que assim como eu, ela veio também de um lar cristão, um lar evangélico. Então, não só a linguagem dela, mas também a história de vida compartilhada pela May lá no livro, fez com que eu entendesse e voltasse a ter uma relação mais íntima com Deus, que devido às minhas experiências religiosas eu havia perdido. E foi muito bom que através desse livro eu consegui recuperar isso. Então, é um livro maravilhoso que eu amo e super recomendo. E recomendo por
quê? Eu recomendo porque a May, ela tem uma didática incrível, ela tem o poder de transformar coisas complexas em coisas simples e, além de ser de fácil entendimento, é um livro que tem o poder de falar com a sua alma, que é o que fez comigo. E se você der uma chance para esse livro, pode ter certeza que facilmente ele vai fazer o mesmo por você. Próximo livro é Acolhendo a Sua Criança Interior, uma abordagem inovadora para curar as feridas da infância. É um livro da Stephanie Stahl. Bom, esse livro ele chegou até mim, ele chegou no período mais técnico ali da minha vida, quando eu estava buscando entender melhor sobre cura de criança interior, para inclusive incorporar nos meus atendimentos terapêuticos, mas foi lendo esse livro que eu vi e percebi o tanto de coisa que eu ainda precisava curar em mim mesma. Então esse livro ele me ajudou a identificar tudo que a minha mente subconsciente ela estava colocando ali, ó, debaixo do tapete, tudo que eu precisava olhar e curar em mim. Ou seja, esse livro ele me ajudou a identificar e perdoar coisas em mim que eu mesma nem sabia que precisava. E foi um processo muito lindo. Então, por que eu recomendo esse livro? Eu recomendo porque, sem dúvida, ele é muito bom, mas eu recomendo ele com algumas ressalvas. E a primeira ressalva é a seguinte: ele é um livro que vai ser muito bom se você também estiver nessa mesma vibe, nessa vibe de aprender processos da mente, técnicas terapêuticas de cura e até mesmo de regressão para a infância, tá? Não outras vidas. Então, ele é um livro muito bom para isso, só que ele tem uma linguagem um pouquinho mais técnica. E a segunda ressalva que eu faço é que é preciso que você esteja aberta a implementar os exercícios que são maravilhosos propostos pela autora, mas você precisa fazer com intenção de ir até o final. E por que eu tô falando isso? Porque são exercícios que mexem em feridas profundas e uma vez que essas feridas são abertas, elas precisam ser fechadas, porque senão pode causar o efeito rebote. O que é isso? Ao invés de você liberar perdão para você e para todos os envolvidos, você pode alimentar o quê? Mágoa e até mesmo culpar a si mesmo ou os outros pelo que aconteceu, e isso não é legal, tá? Então, se você estiver pronto, estiver nesse nível, eu garanto que esse livro vai ser incrível para você e vai te dar muitos insights de autoconhecimento. Beleza? Próximo livro é Limite Zero, o Sistema Havaiano Secreto de Prosperidade, Saúde, Paz e ainda muito mais. É um livro do Joe Vitale, em parceria com o Dr. Hugh Lane. E esse livro, ele chegou até mim esse ano. Isso depois de eu já praticar Ho'oponopono há mais de um ano e ter obtido muitos resultados com essa ferramenta. Mas ainda assim existia em mim uma pulguinha ali, sabe, atrás da orelha que dizia: meu Deus, como que pode uma coisa tão simples assim trazer tanto resultado? Porque olha, de verdade, o Ho'oponopono é a minha ferramenta preferida para poder fazer limpeza de crenças, de memórias de dor e de trauma. E casa muito bem, inclusive, com o livro anterior, onde você descobre ali as suas feridas, o que causou dor, e aí você vem com o Ho'oponopono para poder limpar tudo. Inclusive, depois eu trarei mais vídeos falando sobre essa técnica, e dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez o vídeo já esteja por aqui ou até mesmo na descrição, tá? Mas enfim, esse livro ele me ajudou a entender que o Ho'oponopono pode ser mais simples ainda do que eu imaginava. E que existem muitas outras formas de praticar, e implementar isso na minha vida me trouxe ainda mais transformações. Então, por que eu recomendo esse livro? Eu recomendo porque esse livro, ele vai te ajudar a entender uma ferramenta que é simples e poderosa para limpeza de crenças limitantes e memórias de dor e trauma, que mesmo depois do despertar espiritual, a gente continua tendo que fazer continuamente, tá? Próximo livro é Um Novo Mundo, o Despertar para uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. Ai, gente, esse livro aí, ele é incrível. Ele chegou até mim no momento em que eu estava buscando me relacionar melhor com o mundo após o meu despertar. Porque é isso que geralmente acontece, né? A gente desperta para um novo mundo, só que tecnicamente o mundo que a gente vive, ele é o mesmo. O que vai mudar é o nosso olhar sobre este mundo. E eu estava tendo muita dificuldade com relação a isso. Então esse livro, ele não podia ter chegado na melhor hora. E que livro lindo, viu? Porque ele me ajudou a entender melhor esse meu novo eu, esse meu ser que habita dentro de mim, que é igual eu, Eckhart Tolle, ele fala, ele chama o ser dentro do livro, e me ajudou também a começar a entender o ego, que segundo o Eckhart Tolle é a raiz de todo o sofrimento humano e que faz parte da nossa experiência temporariamente humana, então a gente tem que aprender a lidar com ele. Então, de uma forma linda, ele nos ajuda a descobrir o nosso verdadeiro eu, a essência humana que nos permite construir um mundo melhor para poder viver em harmonia com tudo que existe aqui. Então, por que eu recomendo esse livro? Porque é um livro muito sábio. Ele traz muitos insights e com certeza
certeza ele eleva a nossa consciência num grau a ponto de você começar a transcender o seu ego. É um livro que tem uma linguagem simples, mas com certeza é um livro que só vai fazer sentido para você se você tiver pelo menos familiarizado com o conceito de que você é consciência, você não é esse corpo físico aqui. Então, se esse aí for o seu caso, daí esse livro ele vem para ajudar você a internalizar isso e vai ser com certeza uma experiência incrível para você esse livro, tá? Próximo livro é O Livro do Ego, de Osho, Liberte-se da Ilusão. Gente, que livro maravilhoso, livro incrível. Esse livro também chegou até mim recentemente, tem aproximadamente aí uns 3 meses que eu terminei de ler esse livro. E que livro incrível! Foi a primeira obra que eu li do Osho e eu já fiquei fascinada e já adquiri outros, né? E esse livro ele me ajudou a entender melhor o ego, todas as suas artimanhas, mecanismos para poder conquistar o que ele quer, quando ele quer e quando ele quiser. É um outro livro que eu recomendo com ressalvas também, porque Osho é um tanto quanto enérgico nas palavras, beirando a ataque mesmo a tudo aquilo que ele acredita alimentar o ego, né, que ele diz ser também o mal da humanidade. Então, em alguns posicionamentos, eu não concordo com o jeito que ele se expressa em relação a doutrinas religiosas, políticas, entre outras coisas ali. Então, para ler esse livro, é preciso você estar num ponto em que você pode até não concordar com as coisas, ou pelo menos como eu, você pode não concordar com a forma como ele fala sobre algumas coisas ali no livro, mas ainda assim, você tem que estar aberto para poder absorver a sabedoria da maioria das coisas que ele fala ali no livro, que é maravilhoso, tem muita coisa boa ali. Então, esse livro, ele chegou até mim no momento que eu consigo fazer esse filtro. Se você estiver nesse momento também, sem dúvida, ele vai ser um livro riquíssimo para sua expansão de consciência e também vai te ajudar muito a entender o ego mais a fundo. E eu recomendo justamente por isso, porque apesar da linguagem do Osho, ela ser um pouco enérgica em alguns pontos, se você conseguir fazer esse filtro, é um livro que com certeza vai contribuir muito com a sua expansão de consciência. Beleza? Próximo e último livro, e ficou por último porque ele, sem dúvida, da lista aqui, ele é o mais complexo de todos, mas muito rico, sábio e importantíssimo para qualquer pessoa que está no processo de expansão de consciência, que é o Kybalion, um livro de estudos de filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. É um livro que foi assinado pelos 3 iniciados, ninguém sabe quem é o verdadeiro autor. Mas enfim, o livro Kybalion, ele chegou até mim pouco depois de eu ter lido o livro da Centelha Divina da May, que ela fala lá. E assim que eu comecei a ler esse livro, eu tive muita dificuldade de assimilar as informações nele. Daí eu achei um curso gratuito no YouTube da professora de filosofia, acho que é Lúcia Helena Galvão, Maria Lúcia Helena, enfim, depois eu vou deixar aqui. E com o auxílio desse curso aí, sim, eu consegui assimilar tudo que estava ali. E que livro poderoso, gente. Esse livro, ele me ajudou a entender as leis que regem o universo, a lei do ritmo, a lei da vibração, a lei da casualidade, muitas outras ali. Enfim, como tudo está conectado e como a fonte criadora ela é perfeita em cada detalhe. E como somos co-criador de tudo que a gente vê. Absolutamente tudo. É um livro, sem dúvida, que expande a sua consciência para um ou outro nível. E é por isso que eu recomendo, mesmo assim, esse livro, mesmo sabendo que ele é um livro para poucos, mesmo sabendo que ele é um livro complexo. Então, obviamente, recomendo ele com algumas ressalvas, né? Igual eu fiz com os outros. E a primeira ressalva aqui é que é um livro que você vai sim precisar de auxílio para entendimento. Então, se ainda estiver disponível, eu vou deixar o link aqui do curso gratuito na descrição, que está no YouTube da professora Maria. E a segunda ressalva é, você tem que estar aberto para e preparado para. Tem uma frase no livro que diz que é o seguinte: quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vem os lábios para os encher com sabedoria. E essa é a ressalva. É preciso você estar aberto para absorver o conhecimento e a sabedoria grandiosa que esse livro tem. Então, se os seus ouvidos estiverem preparados, com certeza, esse livro ele vai ser os lábios que vai encher você de sabedoria. Mas aí, se não for, tá tudo bem, tá? Tudo tem o seu tempo e não vamos nos desesperar por conta disso, tá? Enfim, esses foram os livros e agora eu quero saber de você. Você já leu algum desses? Algum deles já estava na sua lista? Sim? Não? O que você achou? Fala aqui pra mim. Bora trocar aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Bom, eu vou ficando por aqui, ó. Deixa um cheiro pra tu, mas a gente vai se ver no próximo vídeo que eu vou deixar aqui na sequência. Te espero lá. Até!